que isso é extremamente potente, né? E gerador de saúde. E a arte-terapia, ela promove, né, essa movimentação dentro da nossa psique, né? E quando nós conseguimos nos manter imaginativos, nós encontramos saídas, né? Então, a imaginação, digamos assim, que ela trabalha de braço dado com a criatividade, né? Uma fortalece a outra, e ambas estão presentes no percurso, no contexto de trabalho de arte-terapia. Então, eu queria começar compartilhando com vocês o conceito, né? Na realidade, existem muitos conceitos, e eu vou tentar simplificar, né? Trazer assim um conceito bem simples, embora depois vocês, com calma, né, avançando nos estudos de vocês, vão encontrar conceitos bem mais complexos. Então, para a gente começar, né, para uma primeira vez, podemos pensar que a arte-terapia é um processo terapêutico que acontece através da transformação das modalidades expressivas, plásticas, artísticas, né? Que através delas nós vamos formando imagens, objetos, construções, enfim. E essas produções, elas vão nos traduzindo e nos representando como se elas fossem, assim, polaroides da nossa vida emocional. Isso é uma possibilidade assim muito interessante, porque nós podemos dizer sobre a arte-terapia que ela é um processo terapêutico de ampla elegibilidade. O que significa isso? Que ela pode ser utilizada com sucesso em cronologias diversas, né? A começar da infância, mais ou menos ali pelos 4 anos de idade, já podemos começar o trabalho. Então, ela fica muito bem na infância, ela fica muito bem na adolescência, né? Com todas as suas agruras dos trânsitos emocionais que acontecem na adolescência, as pressões externas e internas, né? Ela também fica muito bem na vida adulta, nos trânsitos e nas passagens da vida adulta, e ela fica ainda melhor na velhice, né, com todos os seus mistérios e com todos os seus desafios. Então, a isso chamamos um processo terapêutico de ampla elegibilidade. A gente pode contar essa história de uma maneira talvez mais que seja mais animadora para vocês, digamos assim, que vai haver mercado de trabalho com diferentes públicos, né, de várias idades. É uma outra forma da gente contar isso. Os benefícios terapêuticos desse processo, né, que tem uma ampla elegibilidade, eu vou falar de alguns, mas eu podia fazer uma palestra só para isso, mas a ideia não é essa, né? Isso é um assunto para depois, para quando vocês estiverem mais avançados, né, nos estudos, mas num primeiro momento a gente pode dizer como benefícios assim primeiros, básicos, que há uma ativação muito interessante das funções cognitivas e sensório-motoras, tá? Uma ampliação do autoconhecimento, que é meta para todos os processos, né, terapêuticos, um fortalecimento da autoestima, uma estimulação de novas formas de interação social e ecológica, né, as nossas relações com o meio ambiente e tudo mais, a promoção de insights, que às vezes eles acontecem a partir das imagens que são criadas, a resolução de conflitos emocionais e o cultivo da resiliência. Vocês sabem que a resiliência é a nossa capacidade de resistir, e o trabalho criativo, o trabalho imaginativo, ele traz assim estratégias muito potentes de resistência.
Então, nos tempos que atravessamos, isso deve ser levado em conta com muita atenção. Né? Eu não coloquei aqui porque daria assim, um curso à parte, mas eu posso mencionar rapidamente que há os benefícios terapêuticos que a gente chama dos correlatos fisiológicos, que são mudanças de estados físicos, né? Que trazem sensações de bem-estar corporal, porque as atividades criativas, elas liberam substâncias no nosso corpo, que são chamadas de neurotransmissores, e alguns são muito conhecidos, né, de todo mundo, endorfina, serotonina, dopamina, e essas substâncias, elas trazem uma sensação de prazer, de bem-estar, de leveza corporal, e, em muitos casos, ameniza sintomas, né, psicossomáticos de dor. Então, a arte-terapia tem essa possibilidade que é bem interessante. Bom, como que isso vai acontecendo, então? Nós vamos usando os materiais, e aí cada imagem que é produzida, cada cor que é experimentada, ela vai indicar um caminho, né? Uma possibilidade, uma notícia que a própria pessoa, ela dá não só para fora, né? Para o ambiente externo, como ela dá para ela mesma, né? Porque é aquele retrato da sua vida emocional num determinado momento. Então, as pessoas vão se descobrindo através das imagens produzidas. Essas imagens, muitas vezes, elas dão notícias para a pessoa sobre ela própria que ela não imaginaria, né? Às vezes as pessoas ficam muito surpresas. Essa conversa interna, ela tende a reduzir o estresse e certamente melhora bastante a qualidade de vida. Então, podemos resumir isso dizendo que é um diálogo interno, né, da própria pessoa, com níveis, às vezes, desconhecidos, subterrâneos da sua vida psíquica, mas também é um diálogo externo, porque ela vai se apresentando, se traduzindo, se comunicando através das imagens que ela faz. A arte-terapia, ela, então, vai se valer de uma arte, eu poderia ter colocado aqui, entre aspas, que restaura as biografias. E aí a gente pode dar uma paradinha aqui para falar que quando a gente usa a palavra arte no contexto de arte-terapia, não é bem o que as pessoas pensam num primeiro momento, não. A gente não está falando daquela arte que tem um rigor estético, né? Ou que necessita de uma excelência de desempenho. Na realidade, quando a gente fala de arte, nesse contexto de trabalho, a gente está falando do exercício das possibilidades criativas na forma mais ampla que a gente puder conceber. É isso que a gente vai chamar de arte. Então, ninguém precisa ficar preocupado, num primeiro momento, se dá conta que não sabe desenhar muito bem, ou que não sabe pintar, ou que não sabe modelar, né? Para os clientes, de verdade, isso não vai fazer diferença nenhuma, e, eventualmente, às vezes, quando eles menos sabem, melhor é, porque realmente vão mergulhando, né, no uso dos materiais, e quando vê, já foi, já se comunicaram. Agora, vocês, né, que estão iniciando o treinamento, em algum momento é interessante que vocês, digamos assim, travem, né, um contato, façam um relacionamento amoroso com os materiais de arte, para que vocês possam tirar um melhor proveito deles, né? Isso vai ajudar a prática de vocês, certamente, né? Ter algum conhecimento. Não sei se o Robson vai dar aula para vocês, ou ele só está coordenando o curso, porque certamente, está dizendo que sim, né? Certamente ele vai poder ajudar muito nesse quesito. Então, para a gente resumir, né?
a arte-terapia, ela promove diálogos, né? E ela promove construções, né? Construções, a princípio, psíquicas, emocionais, criativas, e tudo isso mediado pelo fazer artístico, né? Que a gente já explicitou, que é um fazer artístico no sentido das pessoas se comunicarem, delas criarem com liberdade, né? Delas se permitirem se traduzir através dos materiais plásticos. E isso vai acontecer não só no âmbito do indivíduo, da pessoa, isoladamente, né, mas também nos grupos. Há uma potência enorme, né, desse tipo de trabalho criativo nos grupos. E essa potência, naturalmente, ela é multiplicada por um benefício que é muito, realmente, assim, transformador dentro dos grupos, que é aquilo que a gente chama da universalidade da experiência, né? Que a gente vai aprendendo com a produção do outro, com o estilo criativo, mas, sobretudo, a gente aprende também com a dor do outro, né? A gente aprende que a dor não é um privilégio só nosso, porque às vezes a gente pensa que fomos os eleitos, né, para alguma área do sofrer. E quando você está num grupo terapêutico, você descobre que as experiências dolorosas, elas fazem parte da dimensão humana, né, e que a gente tem muito a aprender e a se curar na interação com as outras pessoas dentro do grupo. Aí eu escolhi uma tirinha, né? Não sei se vocês gostam de tirinhas, um cartunzinho, para a gente falar de uma questão, né, que é histórica, que nós estamos atravessando, né? Ela já foi histórica, ela vem sendo histórica assim ao longo dos séculos. Mas agora eu diria que ela está assim, tão histórica, não é, Robson? Ela está tão histórica, essa coisa. E aí, o que nos diz essa imagem? Né? Está lá a professora cuidando para que todo mundo olhe numa direção só, né? E se afasta da janela, querida, que você não vai querer ficar para trás, né? Certo? E aí, eu não sei quantas pessoas aqui são de contextos educacionais, né? Mas, às vezes, algumas escolas, elas têm muito orgulho de ser aquilo que elas se chamam, se autodenominam conteudistas, né? E aí as escolas conteudistas, elas não abrem espaço para o processo artístico porque acham uma coisa menor, né? Uma coisa irrelevante, que vai perder tempo. Né? Como diz ali a professora, a menininha vai ficar para trás. Né? E, para além das escolas conteudistas, a gente está vivendo um tempo que arte e cultura não estão assim exatamente muito bem na fita, como a gente diz. Né? São consideradas atividades menores, estão sendo desmontadas, não estão recebendo o apoio financeiro para as pessoas se manterem vivas, né? Comendo e pagando suas contas. Então, essa circunstância histórica, ela é bastante adversa para quem vai está escolhendo uma profissão que precisa de arte e cultura para ela acontecer, né? Porque o trabalho de arte-terapia precisa disso. Então, não sei quantos alunos tem, mas aí a gente multiplica por 2, né? Porque todos têm 2 mãos, para colocar mãos à massa, né? E realmente trabalhar, né, no processo expressivo, trabalhar no processo artístico, porque a arte ela tem uma força enorme de transformação pessoal e coletiva. Talvez por isso ela esteja assim tão, digamos, relegada a segundo plano. É uma maneira de dizer, né? Vamos lá, que seja assim. Então, vamos ver os como. Né? Falamos que a arte-terapia ela acontece através da transformação, né, dos materiais expressivos, plásticos. Então, vamos ver como, né? Como que isso vai acontecendo. Então, nesse contexto do como, com cada pessoa que a gente trabalha, a gente vai ter um como. Né? Ou com cada grupo que a gente vai interagir, a gente vai precisar fazer adaptações.
né? Então, é claro que se eu trabalho com uma pessoa idosa que está acamada, eu vou precisar fazer uma adaptação dos materiais para que ela possa usar, né? Até por causa da posição em que ela está. Mas se eu trabalho com saltitantes crianças aí por volta de 5, 6 anos, eu também vou ter que fazer uma adaptação para poder seguir com o trabalho, elas se manterem interessadas, né? Elas poderem produzir. Então, para cada tipo de público, uma adaptação e um como. Né? Então, eu trouxe alguns exemplos assim rápidos para mostrar para vocês um pouco o que pode ser feito, né, dentro dessa adaptação das modalidades expressivas diversas. Então, entendam esse diversas como infinito. É uma possibilidade incrível, felizmente, né, que a gente tem de coisas que podem ser usadas. E agora, nesse tempo de pandemia, chega a ser engraçado, né, porque os arteterapeutas, muitos tiveram que se virar com o que os seus clientes e alunos tinham em casa. Então, as modalidades expressivas foram coisas assim realmente muito inusuais, né? Eu mesma estou fazendo uma pesquisa que ela realmente me encanta, a multiplicidade de coisas que a gente pode fazer com uma roupa velha. Sabe assim? Uma roupa velha, aquela que é do dia de faxina, aquela camiseta que já tem uns buracos assim, né? Umas manchinhas, assim, mas olha, uma roupa super bem vivida. E aí, quando a gente começa a mexer, né, cortar, fazer coisas novas, é como se toda aquela vivência que está engramada ali, naquele tecido puridinho, às vezes furadinho, manchadinho, ela começa a se mover assim no lugar que a gente está. É uma experiência assim bem produtiva terapeuticamente. Bom, vamos lá. Então, vamos ver aqui alguns materiais, né? Vamos começar por quem não vai oferecer assim resistências maiores ao processo, né? De um modo geral, as crianças se encantam, né, pelas possibilidades expressivas e elas mergulham literalmente da cabeça aos pés, como o nosso amiguinho aí, né? E se é para lavar o corpo na cor, vamos nós, né? Eles vão sem objeção. Vocês certamente conhecem uma artista que é a Frida Kahlo, que era uma pintora, né, muito produtiva, enfim. Ela tinha um dizer, né, sobre o fazer criativo, que ela dizia que pintar era lavar a dor na cor. Né? Então, as pessoas adultas que tiveram mais tempo de colecionar dores, eventualmente, se permitirem pintar, vão poder lavar, né, a dor na cor. A pintura ela é muito útil nas situações pós-traumáticas, mas para isso é necessário abrir a porta, né, deixar uma fenda para que essa criança interna possa nos ajudar a experimentar os materiais, né? Sem medo de fazer feio, sem medo de sujar a roupinha, né? Enfim. Mas, para algumas pessoas, não vai ser isso mesmo, né? Não vai ter lambança nenhuma. Então, a gente pode ter materiais extremamente minuciosos, né? Pequenos, delicados, literalmente do ponto a ponto, né? que se demoram muitas sessões para produzir as imagens. Mas, para algumas pessoas, é isso que é a via mais útil, né? Mais produtiva. Então, lembre que os comos eles vão ser adaptados para cada pessoa. Né? É uma interação singular. Podemos. Aí aqui eu trouxe uma coisa bem simples, mas também bem potente, né? Que determinadas formas elas nos ajudam, né? Elas são pacificadoras da nossa mente, organizadoras da nossa psique. E as formas circulares, né, as formas mandálicas, na história da evolução da consciência humana, elas estão presentes desde sempre, né? Nas tradições de ensino, nas tradições religiosas. Realmente, as formas circulares, elas nos ajudam a organizar,
né? Então, experiências com mandalas, experiências com a cor, para alguns grupos, para algumas pessoas, poderá ser muito produtivo. Podemos caminhar. O movimento, né, é interessante quando se pode, né, e mesmo agora com o trabalho remoto, sempre se pode preceder, né, o trabalho criativo plástico por atividades de consciência corporal, eventualmente de movimentação com a música, de uma forma de dança espontânea, né? Aqui são grupos de adultos trabalhando com fitas coloridas, às vezes podem ser tiras de papel, enfim. Também se mantém presente a experiência com a cor, né? A cor, ela movimenta os nossos afetos e ela vai estar presente, contribuindo bastante no trabalho de tradução emocional que a gente faz através das imagens. Aqui trouxe uma experiência muito simples, mas que funciona super bem. A moça da imagem, ela trabalha com papel de seda colorido, que é um material maravilhoso, cheio de recursos, barato, que se transforma em inúmeras coisas, né? E muitas vezes o arteterapeuta ele vai ser convocado, desafiado a fazer essa tabela, né, essa planilha, digamos assim, relação custo-benefício dos materiais, né? Então, o material tem que ser interessante, ele tem que ser prazeroso, ele tem que ter facilidade operacional e ele precisa poder ser comprado, né? Muitas vezes numa escala de grupo. E agora, sobretudo, que eventualmente os materiais têm que ser mandados para a casa das pessoas, né? Essa planilha aí, ela tem que ser muito bem estudada. Né? Quanto custa? Agora, então, uma coisa que facilita muito, não só a relação custo-benefício, mas o efeito, são os materiais orgânicos, os materiais da natureza, né? E cada lugar tem a sua peculiaridade, né? Eu não sei muito bem na cidade de João Pessoa, porque eu entendi que tem gente aí de tudo quanto é lugar, né? Mas, assim, não sei muito bem João Pessoa, como seria, né, essa coleta dos materiais orgânicos. Mas pode ser cascas de árvores, folhas secas, flores secas, sementes, areia colorida, terra colorida, tudo isso são materiais muito interessantes plasticamente, né? E alguns sensorialmente, né? Eles têm uma característica tátil, uma característica olfativa, assim, que é muito estimulante. E o custo pequeno, né? Então, e muitos, eles remetem a memórias afetivas, né, experiências de infância, eventualmente pessoas que tiveram vivências em áreas menos urbanas, né? Mas mesmo nas áreas urbanas, a gente consegue, com um pouco de atenção, coletar esses materiais para o trabalho. A criação dos personagens, né? Aí já, digamos assim, trazendo um pouco de complexidade, né? Não são atividades para o princípio, mas só para vocês terem uma notícia. A criação de personagens, o trabalho com as histórias, as conexões cênicas, né? Então, eu crio uma máscara, eu crio um personagem, eu construo uma história, eu enceno essa história, tudo isso cabe dentro do trabalho de arte-terapia. Tá? Então, uma coisa que é importante a gente assinalar é que os pilares do trabalho eles estão assentados naquilo que a gente convenciona chamar as artes plásticas, né? Então, desenho, pintura, modelagem, enfim, construção, mas a gente usa outros recursos que a gente vai chamar de conexões criativas, então podemos usar recursos de música, de movimento, de escrita criativa, de histórias, tá? E das encenações.
então foi por isso que eu trouxe, né, esse exemplo, mas já é uma atividade mais complexa e não necessariamente para os inícios, né? São atividades quando a gente já caminhou mais aí com o grupo. Tá? E aí é um bocado de coisa, né, que a gente faz. São muitas possibilidades, muitos materiais, muitos públicos. E aí é importante a gente ter clareza também que a arte-terapia ela é eminentemente transdisciplinar, que é para a gente poder dar conta dessas histórias todas, a gente tem que ser transdisciplinar, né? Então, na realidade, a gente é um campo de conhecimento, a arte-terapia, que resulta, assim, do entrecruzamento de várias áreas de conhecimento. Algumas são bem visíveis, né, que elas estão presentes, como as artes mesmo, e uma teoria psicológica, né, que sirva de sustentação, mas algumas que não são tão visíveis, elas são muito importantes de estar. E eu, particularmente, considero que uma referência teórica que é absolutamente essencial é, assim, o conhecimento e o domínio de uma teoria da criatividade. Porque antes da gente conseguir usar bem os materiais, a gente precisa desbloquear o processo criativo. E se a gente não tiver ideia como é o mecanismo criativo, fica meio difícil a gente desbloquear, né? Porque aí a coisa do ensaio e erro ela fica muito presente. Tá? Eu vou falar da abordagem teórica que eu penso que é a abordagem do curso, né, Robson? Se eu tiver aí errado, é a abordagem junguiana, não é isso? Então, a abordagem... Eu escolhi essa imagem aí para trazer uma referência, né, um símbolo, que a abordagem transdisciplinar é isso, é um buquezinho, né, que reúne um arranjo floral assim, de várias áreas de conhecimento, né? E aí eu queria falar da abordagem teórica, né, que eu utilizo nos meus cursos e que o Robson colocou aí também, né, como um esteio, né, um eixo do curso, que é a psicologia analítica, né, ou abordagem junguiana, que fora do Brasil ela não é chamada de psicologia analítica, mas ela é chamada de psicologia do profundo. Eu acho que esse nome, né, psicologia do profundo, ela dá uma pista por onde a gente vai transitar, né? Porque quando a gente fala psicologia analítica, vamos fazer aí uma análise das coisas, mas a psicologia do profundo, ela já está entregando assim mais, né, sobre si. E aí é sempre bom a gente saber que tivemos acesso a essa psicologia do profundo através da Nise da Silveira, né, da década de 50, quando o trabalho que ela fazia aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Inconsciente, ela, quer dizer, apesar dela ser de Maceió, não é isso? Mas ela se radicou aqui, a única mulher de uma turma de 82 alunos, a única mulher de uma turma de 82 alunos, parêntese, né? Então, deixar isso ecoar um pouquinho, que não deve ter sido fácil, né? E aí ela veio aqui para o Brasil também, veio para o Rio, numa instituição psiquiátrica em que ela trabalhava com arte, numa época que as pessoas gostavam mesmo de dar eletrochoque. Também não foi fácil. E ela tirou fotos, né, do trabalho dos pacientes, as mandalas que ela viu. Naquela época não tinha internet, né? Ela mandou uma cartinha pelo correio para o Jung, com a foto, perguntando a ele se aquilo que ela tinha fotografado tinha a ver com o que ele falava que eram as mandalas. Ele gentilmente respondeu, eles começaram uma correspondência, ele a convidou para fazer um estágio, né, lá na Suíça, ela foi, ficou lá um ano estudando com ele, e quando ela voltou, ela realmente inseriu, né, essa teoria, devemos isso a ela, além de muitas outras coisas, né? Uma mulher assim de enorme coragem e uma pessoa erudita, né, que ela realmente estudava muito a questão simbólica, né?
E vejam, eu não sei se alguns de vocês viram o filme, se não viram, quem não viu, vale ver, O Coração da Loucura, né? É, que conta essa história de uma maneira muito fiel, né? E muito bonita. E eu acho que, voltando lá àquela tirinha, né, da circunstância histórica, vejam vocês, só para a gente, assim, estabelecer uma linha de tempo, digamos. Quando a Anísia da Silveira começou o trabalho dela de artes na instituição psiquiátrica, era um período político assim mais restrito, que era o chamado governo Vargas, né? E aí as pessoas daquele governo não gostaram desse negócio de levar a arte para o hospital psiquiátrico. Não gostaram. E aí ela foi presa, né? Ela foi presa junto com outras pessoas assim conhecidas como Guimarães Rosa. O pessoal também não gostou muito das coisas do Guimarães Rosa. Ele também foi preso naquela época. Aí depois passou, né? O governo caiu, enfim, e ela voltou ao trabalho e voltou e seguiu, e seguiu, e seguiu. Aí nós chegamos na década de 60, 64, tivemos um outro governo que, digamos assim, era semelhante ao governo do Vargas, né? Estabeleceu assim alguns limites. E aí o pessoal considerou a ideia de remover a Anísia, né, do hospital para um lugar assim mais restrito, como na época do Vargas tinha sido feito. Mas ela era muito famosa fora do Brasil. E aí ia ficar um negócio horroroso fazer aquilo. E ela já não era nova. E aí o que o pessoal resolveu fazer? Isso o filme conta, né? Eles cancelaram o trabalho dela, pegaram os pacientes, levaram para uma colônia agrícola que tem aqui no Rio de Janeiro, mataram os animais que ela usava como ecoterapia, porque esse negócio de levar arte no contexto clínico, né, nem sempre é tão bem-vindo, porque é muito transformador. Isto é um rápido parêntese das circunstâncias históricas. Vamos lá, vamos seguir, né? Aí vamos ver a arte-terapia, ela está inserida em que contextos, né? Estamos juntos com quem? Isso é importante, né? Afinal de contas, vocês estão ingressando nesse universo. Eu acho que é bom saber quem pode ser o bom companheiro laborativo, né? Com quem a gente pode contar. Né? Então, nós estamos inseridos em um entendimento da área de saúde, que é o entendimento que chamamos cuidado integral, né? Que são as abordagens holísticas. E a arte-terapia, ela é, né, uma PICS. Vamos nos familiarizar com essa sigla, né? PICS é a redução de prática integrativa e complementar de saúde. Aí isso dá PICS. Mas nós não somos os únicos, tem mais 28 junto com a gente. Quem são esses 28? É o pessoal de fitoterapia, de homeopatia, de biodança, de terapia comunitária, de geoterapia, de reiki, de musicoterapia, lá vamos nós. Todo esse povo é considerado PICS, né? E digamos assim que todo esse povo meio que caminha por volta, né? Meio não vou dizer que é marginal, porque essa palavra não fica bem, né, Robson? Alternativo, talvez, essa também não é uma palavra assim tão, mas, enfim, nós não estamos, os praticantes desse cuidado integral não estão alinhados com os preceitos daquilo que se chama biomedicina, que não é o cuidado integral, é o cuidado pontual, né? Se faz um procedimento invasivo, se torce para aquele negócio dar certo, pronto, acabou. O cuidado integral é uma outra coisa, ele vai trabalhar a saúde do indivíduo como um todo. Então, é nesse lugar que a gente está, tá? Aí a gente está num lugar agora também, estamos do Oiapoque ao Chuí, passando por Tóquio, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Paris, né?
Barcelona, Lisboa, vamos nós, não é, Robson? Agora nós, inclusive, vivemos isso, né? Então, assim, estamos inseridos dentro das práticas, né, que se abriram do âmbito da chamada telemedicina, né, do trabalho de ambiente remoto, e após o primeiro susto, vamos caminhando, né? Assim, eu e Robson, a gente participou de várias rodas de conversa, né? O ano passado, esse ano também, já tivemos algumas, para discutir essas novas possibilidades de trabalho que, passado o susto inicial, né, elas abriram as fronteiras, elas abriram as possibilidades e elas nos trouxeram, assim, descobertas muito interessantes. Tá? Vou pedir licença, Robson, a você para convidar o pessoal para visitar o nosso canal, né, do YouTube. A gente tem um canal que está no meu nome, né, eu me chamo Ângela Filippini, e é um canal que tem vídeos de arte-terapia e são rodas de conversa. Vocês vão encontrar o professor de vocês lá, e nós fomos conversando sobre vários assuntos, né, de arte-terapia ao longo. Começamos em junho a fazer esse trabalho, já temos 26 vídeos lá, né? E nós chamamos pessoas aqui do Brasil, mas também do Chile, de Portugal, da Argentina, da Espanha. E eu acho que para vocês que estão começando, dá assim uma panorâmica para vocês se divertirem um pouco com as possibilidades, né, que são muitas, e também com as soluções, e também para vocês verem que mesmo para quem era experiente no começo, né, esse trânsito que foi necessário de ser feito da pandemia, do presencial para o digital, não foi simples. Mas se a gente trabalha com criatividade, é um desafio a ser transposto, né? E nós já atravessamos. Agora a gente já está, inclusive, na parte do divertimento, né? Já estamos nos divertindo com isso. Isso nos permitiu ter um novo olhar sobre nossas casas, né? Porque o espaço do arte-terapeuta atender, no momento, é esse, né? Eu estou conversando com vocês no Rio de Janeiro, sentada na varanda da minha casa, né? Isso, se no princípio foi um susto, agora a gente acha que é um privilégio, né? É mais confortável que 2 horas no trânsito para sair da clínica, chegar em casa, enfim. Então, o espaço do arte-terapeuta atender, a princípio, é a casa, o espaço do cliente ser atendido, a princípio, é a casa. Eu não sei de verdade como está a situação de vocês aí em João Pessoa e as outras pessoas de outros lugares do Brasil, que eu não sei quais são, né? Mas, se a gente se guiar só pelas notícias, parece que a situação é complexa em praticamente todos os lugares, né? E os atendimentos presenciais, eles estão sendo evitados. Aí é assim, não é, Robson? Bom, então vamos lá, podemos seguir, então. Uma outra coisa, aí fica o convite e desafio, né, para todos vocês, que por conta dessas mudanças, a arte digital, ela passou a fazer parte, né, dos novos desafios. Então, a gente desenha, pinta, modela e descobre os novos aplicativos que nos permitem fazer arte digital, porque, no momento, este é o cardápio que está sendo servido para todos. E é interessante, né? Há coisas novas a aprender e realmente a ampliação de fronteiras, ela foi uma enorme conquista. E eu acho que não é demais contar que nós aqui no Brasil levamos esse susto, mas fora do Brasil já havia o trabalho em ambiente remoto há mais de uma década, né? Como às vezes a gente, enfim, tem alguns funcionamentos que estão um pouco distanciados temporalmente dos funcionamentos de outros países, a gente acabou se dando conta dessa realidade também, né? Que o que aqui era um estranhamento, em outros países já era uma coisa assim, feita com naturalidade, né? Sem maiores sobressaltos. Bom, aí vou falar um pouco para vocês da regulamentação
porque acho que é importante, quando a gente chega num campo novo de trabalho, a gente saber que as coisas estão razoavelmente organizadas, né? Isso dá, assim, uma segurança, uma firmeza, né? Então, vamos ver como é que está essa coisa da regulamentação, né, aqui no Brasil. Vocês estão começando um curso rigorosamente reconhecido, né, que atende assim a todos os parâmetros curriculares, a todos os procedimentos, e isso, de certo modo, é um privilégio, porque às vezes a gente tem notícias de pessoas que investiram 1 ano, 2 anos dos seus recursos financeiros e do seu tempo, e aí depois elas descobrem que o curso não estava reconhecido. Não é o caso de vocês, né? O curso está rigorosamente reconhecido. Aí eu coloquei aqui para vocês terem uma notícia, que aqui no Brasil existem 13 associações profissionais de arte-terapia que trabalham em rede para fazer valer essa regulamentação, né? A AMA é do Maranhão, a APB é a que o Robson está, né, que é a da Paraíba, a ARGE é a nossa, no Rio de Janeiro, a Artes do Espírito Santo, a ATERGS do Rio Grande do Sul, a ATESP de São Paulo, a BCA é Brasil Central, né, é a região de Goiânia e Brasília, a CAT é Santa Catarina, a MARTE Minas Gerais, a PAT Paraná, a ARTEP Pernambuco, que foi a região da onde proveio o Robson, né? A Ana também, que estudou lá, né, em Pernambuco, a Asbarte é Bahia e a Aspoarte é Rio Grande do Norte. Então, a gente tem uma rede, né, de 13 associações que trabalham pela organização profissional dos arteterapeutas. Essa rede, ela está vinculada a uma organização nacional que se chama UBAT, que foi criada em 2006 e que é a União Brasileira de Associações de Arte-Terapia. Essa instituição de nível nacional, ela tem a tarefa de formular as diretrizes, e uma das diretrizes, vocês já estão em contato com elas, porque vocês vão fazer um curso que foi organizado dentro dos parâmetros curriculares mínimos, que são necessários para que depois uma pessoa possa se registrar, né, como arte-terapeuta. Nós temos uma cartilha, aí, Robson, depois, se você puder, consegue para eles uma cartilha, né, para todo mundo, eu acho que pode baixar lá no site, né? Essa cartilha, ela foi feita a pedido do Ministério da Saúde, ela foi feita em 2017, e ela foi feita, a princípio, para os gestores de saúde do SUS, da área de atenção básica. E ela assim, um documento norteador para o gestor de saúde saber para que serve a arte-terapia, com o que ele pode estar aplicando, né? Mas, na realidade, serve para qualquer gestor de saúde ou para gestor de outros espaços, porque a arte-terapia ela é adaptável a vários públicos. Então, eu acho um material interessante, né, de vocês terem acesso. Ele foi feito justamente com a finalidade de fazer a difusão de que método é esse, né? E eu acho que é importante vocês saberem também que o SUS é um enorme campo de trabalho, viu, gente? É um enorme campo de trabalho. Existem muitos postos de trabalho para os arteterapeutas na atenção básica. Aproveitem, né? É mercado de trabalho a ser ocupado. Nós temos, dentro da nossa regulamentação profissional, uma classificação, um CBO é uma sigla que quer dizer Classificação Brasileira de Ocupações. Então, no Ministério do Trabalho, todas as profissões que são reconhecidas, elas têm essa sigla e esse número, né? CBO. Classificação Brasileira de Ocupações. Isso significa que nós temos a prerrogativa de fazer as atividades arte-terapêuticas e não outras pessoas. Nós, que tivermos um registro e que tivermos sido treinados para isso. O número que vocês estão vendo, né, que é o 2263/10, é o nosso, mas dentro desse CBO nós temos 2 grupos de companheiros. São os musicoterapeutas,
e os ecoterapeutas. O nosso CBO recebe o nome geral de terapias expressivas. Então, os musicoterapeutas estão lá e os ecoterapeutas também. Aqui no Brasil, quando o trabalho de ecoterapia começou, era restrito à interação com os cavalos, né? E os cavalos normalmente eram usados por pacientes paralisados cerebrais, né? Porque a equitação ajudava muito esses pacientes. Mas agora, dentro dessa rubrica da ecoterapia, aconteceu uma ampliação assim muito interessante, né? Que eu acho que vale falar, né, brevemente sobre isso, que outros animais, né, estão sendo usados também, né, existe já uma teoria se formando, né, que é a mediação terapêutica através dos animais, e aí a gente tem os gatos, os cães e os coelhos a princípio, eventualmente as cacatuas também, né, que elas são simpáticas. E não havendo interdições da vigilância sanitária local, esses mediadores terapêuticos, eles são muito potentes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um hospital particular de crianças, né, um hospital pediátrico, que eles têm um andar agora para essa mediação. E eles têm assim uns cachorrões enormes, daqueles bem mansos, bem fofos, para as crianças interagirem, né, enquanto elas estão nos processos de internação, aquelas que conseguem ser deslocadas para o lugar onde os animais estão. Então, isso assim, é um progresso absoluto, né? E a Anísia da Silveira já preconizava isso, falando dos animais como coterapeutas, na década de 50, porque, de verdade, ela era uma mulher de visão. E aí a gente também tem uma lei que está tramitando, que vai fazer os ajustes, os detalhes finais, né, sobre o trabalho do arteterapeuta, que são questões relacionadas a piso salarial e carga horária, que essas coisas ainda não estão definidas. Aí, com quem a gente se relaciona, com quem é bom a gente se relacionar, porque quem mora em ilha, né, sempre perde alguma coisa. Então, as profissões que ficam isoladas, elas certamente perdem boas possibilidades de fortalecimento, né? Então, nós fazemos interfaces, né, produtivas com o pessoal das PICs, que são esses do cuidado integral, né? Que eu já falei para vocês, os fitoterapeutas, os homeopatas, o pessoal os instrutores de yoga, os instrutores de biodança, enfim, dentro das organizações de saúde, essas pessoas são bons companheiros para os arteterapeutas, tá? Porque falam uma linguagem similar. Que linguagem similar é essa? É a linguagem do cuidado integral. Então, vejam, o indivíduo é um todo, né? Ele não é só a unha encravada dele, ou ele não é só a dor da coluna dele, né? Ou ele não é só a alergia que ele fez. Ele é um ser inteiro que provavelmente fez uma alergia por causa de uma coisa que estava muito para além da pele dele. Então, esse olhar, né, sobre o processo terapêutico, sobre o processo curativo, ele não é compartilhado por todos os profissionais da área de saúde, né? Nós vamos ter profissionais que têm o olhar pontual. Fez o problema alérgico, vamos ver aqui um creme de uso tópico e vamos remover esses sintomas e tá, pronto, acabou, né? A próxima alergia é para o próximo profissional, né, que tiver de plantão. Então, a arteterapia é o cuidado centrado na pessoa, aí guardem essa expressão, formas suaves de tratar. Ela tem baixo custo, olha que beleza, e alta resolutividade. Funciona, sabe? Funciona muito bem. Robson sabe que funciona, né? Quem trabalha com isso sabe que funciona, é potente a beça. E os custos não é um procedimento invasivo de alta complexidade que custa uma fortuna, né? Mas funciona super bem. Aí eu vou me dedicar um pouco a falar sobre as formas suaves de tratar, que eu acho bom vocês terem acesso a essa informação também, né?
É, a gente tem as ações geradoras, né, de arte-terapia. O que são ações geradoras? É tudo que a gente puder fazer para fazer a difusão, né? Eu muitas vezes já me vi conversando com pessoas, a pessoa vira para você e fala assim, arte TT o quê mesmo? Porque a arte-terapia, né, nem sempre é tão conhecida assim. É responsabilidade nossa contar o que é, né? Em nosso próprio benefício e em benefício das pessoas que a gente vai atender para abrir o campo, né? Então, é interessante a disposição aos ciclos de palestra, né, na comunidade, as atividades arte-terapêuticas em espaços públicos, que às vezes as pessoas pensam, esse negócio é para fazer no consultório, né, é para fazer no ateliê, naquele lugarzinho fechado. É claro que no contexto pandêmico, né, a gente está em suspensão agora, mas essa coisa vai acabar em algum momento, né? E aí a gente volta a poder fazer as atividades em espaços públicos, né? Então, as outras formas que a gente tem são os congressos, os fóruns. O Robson é um ativista de congressos. É uma coisa impressionante, né? Como ele tem disposição para fazer congressos. Né? Eu tenho, assim, admiração, porque eu sei o quanto custa a gente organizar um evento, né? Os fóruns, os encontros. Aí quero compartilhar uma experiência com vocês dos nossos alunos aqui do Rio de Janeiro. Os nossos alunos, não é uma coisa que a gente peça a eles para fazer, mas eles fazem espontaneamente. Eles organizam os grupos de estudo. E agora, com essa questão virtual, né, eles têm lá o dia deles, o espaço virtual, alguém que tem um Zoom, que empresta, sei o quê, e eles estudam juntos. Isso é uma coisa super importante para fortalecer o grupo, para tirar dúvidas, para ampliar os horizontes, né? As jornadas acadêmicas também, elas são muito importantes, e as webinar, né, que são as rodas de conversa, que eu já convidei vocês para ver o resultado, já tem aí um monte de webinar feita sobre arte-terapia, né? E aí a gente vai saindo do casulo. As intervenções urbanas, que elas são ótimas, tá? O Robson está aí fazendo que sim, né? Eu não sei das intervenções de João Pessoa, você nunca me contou, mas eu sei das de Recife, né? Não sei se tem gente de Recife aí. O pessoal de Recife é bom de intervenção urbana que só, né? Então, eu trouxe até um cartaz do pessoal de lá, até porque trabalhei muitos anos, né, em Recife, treinando pessoas. Isso daí foi uma atividade que eles fizeram com as sombrinhas, e foi muito interessante, porque eles pegaram um elemento cultural, né, de Recife, e que é a sombrinha do frevo, foram para uma ponte que tem lá, que eu não sei como que chama, uma ponte de ferro que tem lá, que tem muito movimento, no sábado, que tinha mais movimento ainda, com aquele calor de rachar, e aí um grupo de arte-terapeutas ficou do lado, o outro ficou do outro, e eles convidavam as pessoas para atravessar na sombrinha, ó. Então, era a dupla metáfora, né? Porque era a sombrinha que dava a sombra pequenininha, que era a sombrinha da sombrinha. E aí, quando atravessava a ponte, aquele calor, aquela confusão, tinha um outro grupo de arte-terapeutas sentado com os materiais de arte, outras sombrinhas, água fresca, e aí eles convidavam as pessoas para sentar, descansar um pouco, e se elas quisessem, para fazer a atividade de arte. Assim, né, a gente vai apresentando, né, assim, devagarzinho, com jeitinho, a atividade terapêutica para as pessoas que ainda não conhecem, né? As intervenções urbanas, elas servem para isso. Aí vou contar um pouco da intervenção urbana nossa, do Rio, né? Nós temos um museu muito bonito que se chama Museu da República, né? Que foi até onde o Vargas, a gente tinha lá a casa dele, né? E esse museu tem um jardim, tem grutas, e nós trabalhamos com ocupações, né? A nossa intervenção urbana é na forma de ocupações. E aí a gente pediu licença ao museu para ocupar
ocupamos um sábado do museu inteiro, assim, do portão, de um portão até o outro, o jardim, a gruta, o auditório, onde tinha espaço para a gente se colocar, a gente ocupou. E como o museu é muito frequentado no sábado, né, é uma área de lazer assim, muito popular, teve um resultado muito interessante. E aí ocupamos uma vez, aí o museu chamou a gente para ocupar de novo. Aí lá fomos nós, né? Todos contentes ocupar outra vez. E assim começamos a fazer ocupações regulares, né? E o museu nos colocou na programação regular do museu. Então, deixou de ser uma ocupação para ser um oferecimento do museu ao seu público, né? Atividades arte-terapêuticas no sábado de sol. De chuva não pode, porque o jardim não é coberto. Tá? Então, esse é o sentido das intervenções urbanas, né? E aí, já nos preparando aqui para, né, ir concluindo, a arte-terapia ela é muito auxiliada pelos saberes tradicionais, porque vamos combinar que os povos originais eles faziam essas coisas sem chamar de atividade terapêutica, né? Eles se movimentavam, se pintavam, eles cantavam, eles se comunicavam, eles modelavam, e os povos não originários foram perdendo essas coisas, né? Foram habilidades que foram perdidas. Então, os saberes tradicionais nos ajudam muito. As técnicas, né, as estratégias de arte popular, elas são muito bem-vindas no processo de arte-terapia. Né? Quanto mais antigas e quanto mais simples, melhores. Maior vai ser a comunicação e vai ser o mergulho. E é sempre importante a gente restabelecer uma conexão com as nossas linhagens criativas, né? Porque às vezes a gente tem um olhar para fora, para outros tempos, para outras culturas, mas é interessante a gente também ter um olhar para dentro e para as nossas próprias referências culturais, que são muito ricas aqui no Brasil, né? Dos povos originários. Todas as tradições culturais elas são bem-vindas, elas ajudam, né? No Nordeste, né? Assim, eu acho que vocês têm isso muito presente, né? Os que são do Nordeste, né? Eu acompanhei muito Pernambuco, né? Com todas aquelas tradições. Não sei bem em João Pessoa. Aqui no Rio de Janeiro nós temos as nossas tradições vinculadas ao samba, que é uma cultura ancestral que move, né, a cidade e que é uma referência, um enraizamento para nós. Então, aproximar o trabalho terapêutico da referência cultural do lugar onde se está é uma forma de enraizar o trabalho e às vezes dar significado, né, para as pessoas que estão chegando, que às vezes são pessoas sem nenhuma formação acadêmica, né, eventualmente sequer são alfabetizadas, mas elas têm uma referência das suas tradições culturais, e isso pode ser uma via de acesso, né, de comunicação assim, muito interessante. Aí já no finalzinho das histórias, né, o que significa levar a arte para a vida das pessoas? Isso é uma pergunta que quem quer trabalhar com arte-terapia precisa fazer, né, para fora e para dentro. O que significa levar a arte? O que é arte? Para que serve arte? E tem uma perguntinha que essa eu sugiro a vocês fazer um bilhetinho e colocar no imã de geladeira, né? Assim, qual é a relação que vocês têm com a arte? Porque vocês vieram fazer um curso de arte-terapia, né? Então, que relação é que vocês têm? Que é arte para vocês? Porque isso vai ser um eixo do trabalho de vocês, né? De repente, alguém pode me dizer aqui assim, nenhuma, não tem nenhuma. Tá bom, tudo bem, que bom que você descobriu, então vamos construir, né? Vão ter 2 anos para construir, né? Mas que é isso. Aí,
Eu adoro os poetas, né? Porque quando a gente já o assunto da gente está terminando, que é o meu já está terminando. Aí eu chamo logo um poeta para me ajudar a arrematar, né? Aí eu trouxe dois para fazer o arremate assim, o arremate duplo. O Hilke, né? Que ele fala sobre o processo criativo. Vocês estão lembrados que nós precisamos desbloquear o processo criativo das pessoas. O nosso primeiro, hein? Tem um segredinho aí para vocês. Primeiro a gente desbloqueia o nosso, depois a gente desbloqueia o dos outros. Então, o Hilke dizia o seguinte: tudo está em levar a termo e depois dar à luz. Deixar amadurecer inteiramente no âmago de si, nas trevas do indizível e do inconsciente, do inacessível a seu princípio intelecto, cada impressão e cada germe de sentimento, e aguardar com profunda humildade e paciência a hora do parto, de uma nova claridade. Só isso é viver artisticamente, na compreensão e na criação. A gente podia resumir o texto, né, e dizer assim, que é aguardar com profunda humildade e paciência a hora do parto de uma nova claridade. E nós estamos, assim, precisadíssimos de parir uma nova claridade, né? Porque no momento nós estamos, como consciência coletiva, global e nacional, a gente está transitando na obscuridade, né? Parir a claridade realmente é uma tarefa coletiva. E aí, por último, eu fico com o Ferreira Goulart, que eu acho que ele arremata bem essa história, que aí foi perguntado a ele por que a gente faz arte, não é? Aí ele diz assim, a arte existe porque a vida não basta. Então, eu vou ficar com isso para terminar e abrir para a conversa, né?